Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus e trazendo o alimento diário que é a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. E que hoje ela possa te alcançar de uma forma sobrenatural, que ela possa ser palavra profética para a tua casa e não só para você, mas para a sua família. Por quê? Porque hoje eu quero nesse pão diário expressar o quanto que nós devemos e precisamos orar pelas nossas famílias, porque a família ela é um projeto de Deus e a sua família ela é importante para Deus. Todas as famílias elas são importantes para Deus e esse projeto de Deus precisa ser preservado através da nossa oração, do nosso ensinamento, da forma que nós conduzimos a nossa família. E Deus ele abençoou e disse lá no livro do Gênesis capítulo 1 versículo 28: sejai férteis e multiplicais, enchei e subjuguem a terra, domine os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, amado, Deus está falando hoje para mim e para você desse projeto maravilhoso que é a família de Deus e que é a família que Ele deu para você e que é a família que tem que ser protegida, guardada em base de oração para que o usurpador não venha destruir a sua família, para que ele não venha destruir as famílias de todo mundo. Porque a palavra de Deus me afirma que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra aqueles que são de Deus. E se você está em Deus, amado, creia, somente creia que nenhuma arma vai prevalecer contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida. Sabe por quê? A família ela é um resultado da matemática de Deus, da matemática de dois se unirem e se tornarem uma grande família, porque vem os filhos, vem o neto, a família cresce, a família vai se desenvolvendo e, como disse aqui o versículo que nós lemos, a família agrada aos olhos de Deus e ela é para ser uma família para que você se sinta bem, porque é a família que você tem. É a família que Deus deu para você. E se você está nessa família, se sinta bem e que essa geração venha a crescer, que o projeto de Deus venha a ser real na tua casa, na tua vida, para a tua família, que venha a passar de geração em geração. Seja sua família grande, seja sua família pequena, seja sua família simples, com condições ou sem condições, Deus colocou você nesta família e Ele colocou você aí para dar certo. E a sua família, invista nela. Invista em oração. Uma família que crê, ela enfrenta as dificuldades juntas. E me fez lembrar lá no livro de 2 Reis, quando aquela viúva que o seu marido morre e ela tem os seus filhos para ser entregue para a escravidão, para pagar a dívida do seu marido. E ela vai até a presença do profeta e ela chega diante do profeta Eliseu, conta a situação e ali ele manda que ela vá, pegue vasilhas, muitas vasilhas emprestadas, e nós conhecemos a história. Nós vemos que essa mulher não desistiu da sua família e junto com seus filhos ela perseverou para que o milagre acontecesse, para que a família fosse, que era fundamental na vida dessa mulher, que a promessa de Deus vai se cumprir. A mulher, ela obedeceu o profeta e os seus filhos a ajudaram e eles reconheceram que o milagre aconteceu porque eles estavam unidos ali fazendo a obra do Pai, para que a família deles não fosse destruída. Amado, você tem que ter uma convicção, uma certeza. Essa família que Deus deu pode ser cheia de problemas, cheia de algumas situações, mas é a família que Deus te deu. É a família que você tem que orar, é a família que você está, é essa família que você vai ter que amar. Deus, Ele nos une até mesmo nas tribulações, nas diferenças, e quando nós estamos enfrentando dificuldade, que foi o caso dessa viúva e seus filhos. Não façam isso somente quando vocês estiverem precisando um dos outros, mas que vocês possam serem famílias o tempo todo, mesmo distante, mesmo longe. Família, é a que Deus deu para você, e é essa família que você vai ter que honrar, o pai que você tem, a mãe que você tem. Como honrar, né? Honrar, talvez você tenha sido assim,
criada sem pai, como honrar esse pai? Honre, porque a palavra de Deus nos ensina no livro de Efésios, honrar pai e mãe para que o nosso dia seja prolongado na terra. Não importa se esse não é o pai que você queria ter ou a mãe que você queria ter, mas é a que Deus lhe deu, e Ele botou você nessa família para dar certo, para ser um projeto de Deus, para ser um projeto de família. Amados, nunca houve no mundo uma necessidade tão grande de orar pela família. Eu tenho orado pela minha incessantemente, às vezes eu oro mais de 4 vezes no dia pela minha família. Por quê? Porque a minha família é a que Deus me deu, a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus parentes, e que a gente possa estar unidos nisso, orando, e que a gente possa vencer tudo na tribulação, no momento difícil. Sabe por quê? Pelos nossos filhos, porque o Salmo 37 vem me dizer que os filhos, eles são heranças do Senhor, eles são recompensa que Deus nos dá, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem, né, que tem a sua aljava cheia de filhos. Amado, Ele nos entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos ter a liberdade de ter a nossa família, para que a nossa família seja alcançada. O salmista, ele compara os filhos como flecha na mão do guerreiro que vem na direção certa e que a responsabilidade certa para que ele entregou, para que você possa ter essa posição, que saber que os seus filhos são bênção, que a sua família é bênção. Amados, se você pudesse entender o que Deus está te despertando nessa manhã, para você orar pela tua família, porque o que está vindo aí, se você não preservar, a tua geração vai ser perdida. Se o mundo não clamar e se colocar de pé pelas famílias, amado, a geração que vai estar vindo vai estar totalmente deturpada, porque nós vamos viver famílias cada vez mais desestruturadas, e não foi isso que Deus planejou para tua casa, para tua vida, nem para tua família. O que Deus planejou para tua casa, para tua família, foi que a tua família fosse ser uma família que você tem prazer em estar e você tem responsabilidade em estar. Faça que nem Josué. Josué, ele fala no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ter essa posição de Josué, ainda que o mundo não queira servir, ainda que o mundo esteja em desobediência, ainda que o mundo não esteja vivendo o projeto que é a família de Deus, mas a tua casa, a tua família, você possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando ele renovou a sua aliança em Siquém, ele fez uma escolha. Ele e a sua família serviriam ao Senhor. Porém, amados, vocês devem servir ao Senhor, escolher a servir a Deus, que é que nós devemos servir. Não adianta servir falsos deuses, não adianta servir outros deuses. Se não for Deus na tua casa, na tua família, deuses nenhum vai poder fazer o que o nosso Deus faz. Ei, eu tô te falando hoje, declare isso, digite isso se você está assistindo ou se você vai assistir. A tua família, é um projeto de Deus, é a que você tem, é a que Ele te deu. Então ore, ore, ore sem cessar, para que você possa ver a glória de Deus se manifestar na tua casa, no teu lar. Ele, Josué, resolveu servir a Deus e servir com a sua família, exercer a sua liderança. Josué, ele nada mais está nos ensinando a exercer a nossa liderança. Seja um exemplo para os seus filhos e coloque a sua família diante de Deus. Amado, eu fiquei olhando ontem tantas pessoas arrumando seus filhos para as festas de Halloween, vestindo as crianças de demônio, demonizando as crianças, botando o espírito da morte nas crianças. Depois não reclame esse povo quando tiver a casa deprimida, pessoas oprimidas, depressivas, pessoas doentes. Porque, amado, a gente tem que ter muito cuidado o que a gente serve, qual é o Deus que a gente serve. Ontem eu fiquei muito triste de ver na rua muitas crianças acompanhadas dos seus pais, vestidas demonizadas por demônios. Amados, você precisa entender, a tua família é um projeto de Deus, e se você não orar por ela, diz o Senhor, se você não cuidar dela, se Deus não tiver, se Deus não vigiar, se Deus não for o sentinela, se você não for a liderança da tua casa para viver o que Deus quer que você viva, não é o que o mundo vive, mas é o que Deus quer que a sua família viva. Então, amados, cuidado, cuidado, porque aqui Josué, quando ele toma essa decisão, aquele povo estava idolatrando falsos deuses, e tem muita gente adorando falsos deuses porque
porque é muito fácil viver nesse mundo e adorar aquilo que o mundo oferece. Mas eu quero te dizer hoje, amado, que está vindo por aí, se você pensa que esse ano de 2021 e 2022 foi um ano de colheita, pois não é, se prepare. O ano que está vindo vai ser um ano de colheita, de muita colheita. Eu não gostaria de falar isso, eu não gosto de falar aquilo que Deus está mandando que a gente fale, porque às vezes a gente é interpretado mal, mas eu estou te dizendo, o Senhor hoje te botou e você não parou na frente dessa live em vão nem por acaso. Deus está te alertando porque está vindo, diz o Senhor. Amado, ore muito pela sua família, ore pelas famílias do Brasil, porque nunca houve e não vai haver tão grande necessidade da tua família estar debaixo da cobertura de Deus. Então toma essa posição de liderança que Josué tomou quando o mundo estava idolatrando deuses, quando o mundo estava da forma que Satanás queria. Ele tomou uma decisão. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Coloque a sua família diante de Deus, diante de Deus. As tarefas fáceis, faça. As que precisam esforço, Ele vai te ajudar. Mas se Deus não tiver na tua casa, na tua família, amado, tem que estar, amado. Não tem outra solução, não tem outro, como disse Pedro, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então cuidado com os deuses que você está levando para dentro da sua casa. Cuidado. Ontem foi um dia que muita gente deu legalidade, muita gente abriu as portas para Satanás entrar quando vestiu a sua filha de bruxa, quando vestiu seu filho da morte, quando vestiu seu filho com um chifre. Cuidado, amado. Você parece que as coisas de Deus ela não consegue entrar na mentalidade humana, mas as coisas do diabo ela é muito mais fácil, porque as pessoas, se fosse para andar na rua vestido de anjos, de Jesus ninguém queria, mas para ir de capeta todo mundo vai. Pelo amor de Deus, o que você está vivendo? Qual é o Deus que você serve? Que o mundo influencia. Tenha cuidado. Vamos fazer parte, mas é da família de Deus. O próprio Senhor, quando seus irmãos chegam, lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 33, ele diz assim: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para o que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe, aqui estão meus irmãos, que fazem parte da vontade de Deus. Esses são meus irmãos, esses são minha mãe. O próprio Jesus falando, não se desfazendo dos seus irmãos, da sua mãe, mas ali mostrando que Deus, que é o nosso Pai, e que nós somos filhos de Deus, e que na verdade nós somos todos irmãos, e que fazemos parte de uma única família, que é a família de Deus. Então quando eu oro pela minha família, a minha obrigação é orar pela sua. Por quê? Porque nós somos uma única família em Cristo Jesus, e nós devemos estar unidos, amado, e aceitar Jesus como único Senhor e Salvador suficiente da nossa vida. É crer no Senhor e Ele será salvo, tu e a tua casa. Não é isso que Ele fala lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, 30, se eu não me engano, ao 32, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então, amados, cuidado. Ore sem cessar pela sua família, porque o plano da salvação, ela inclui a sua família. Eu me fez lembrar agora, quando Jonas orou, Jonas ganhou mais de 3.500 almas, assim como Pedro também. Jonas lá em Nínive, eu não estou confundindo com Pedro, porque Pedro também orou e ganhou. Agora Noé, ele orou 180 anos e salvou só a sua família. Você pode dizer: Noé foi um profeta fracassado e talvez Pedro ou Jonas foi de sucesso. Não, amado. Noé, ele salvou a sua família. E é o que eu tenho botado meus joelhos todos os dias no chão e tenho dito: Pai, é eu e a minha casa. Eu vou ver a minha mãe salva, eu vou ver meus irmãos salvos. Por quê? Porque eu não quero que nenhum vá para o inferno, viver a vida eterna que Satanás. Então, amado, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Sabe por quê? Preserve para sua geração aquilo que Deus ensinou na sua, e que você não venha perder a direção daquilo que Deus tem para você. Porque Provérbios capítulo 17 versículo 16 vem dizendo: os filhos dos filhos são coroa para o idoso, e os pais são orgulho para os seus filhos. Que você ensine a criança no caminho que ela deve andar, que você ensine o seu filho no caminho correto, e que a tua grande família ou a tua pequena família, eu não sei como é a tua família, que ela venha crescer na dádiva
dádiva de Deus, assim como foi a família de Abraão, assim como foi a família de Noé, assim declara, vai ser a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para isso, amado, você precisa ser bom testemunho. Ter bom testemunho para conduzir a sua família diante de Deus. Que essa palavra fique no teu coração, igreja. Que você possa ter a certeza, a convicção que Deus é contigo e que a família é um projeto de Deus. E que nós devemos, acima de tudo, proteger a nossa família. Porque o pai e a mãe eles fazem tudo pelos seus filhos. Então, o maior tesouro que você tem é a sua família. Não é a casa bonita, não é o carro, não é o dinheiro, não é a faculdade, não é isso. O que Deus está te falando nessa manhã, ora sem cessar, porque o que está por vir, você precisa estar debaixo da graça. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo, por cada pessoa que vai assistir, Pai, esse pão diário. Pai, que essas famílias sejam alcançadas, que essas famílias, Senhor, venham ser guardadas, protegidas debaixo da tua sombra, das tuas asas. Pai amado, Pai Santo, Deus de poder, assim como eu oro pela minha família, como eu peço pelos meus, Pai, eu peço por cada família, que vai assistir esse pão diário, Pai. Protege, guarda, envia anjos, acampa anjos dentro dessa casa, dentro desse lar. Pai, protege essa família de toda astuta cilada do diabo, de toda arma forjada, de toda mortandade que solo media, de todo principado, de toda potestade, Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda, blinda, protege, lava com teu sangue, põe debaixo das tuas asas, Pai, essa família, essa casa, que nenhum mal venha prevalecer, que nenhuma arma forjada contra a tua casa, contra a tua família, venha prevalecer contra a tua casa, contra a tua família. Enquanto você estiver de joelhos, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver buscando, a tua família vai estar de pé, diz o Senhor. Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Declara isso nessa manhã. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Que você receba essa palavra bendita hoje para tua casa, para tua família. Ontem eu passei, essa semana toda eu tive orando na madrugada, e eu quero dar esse testemunho. O meu irmão, ele é meio, como é que eu posso dizer, ainda não é convertido, e por isso ele ainda é usuário, ele bebe, ele faz algumas coisas que desagradam tanto a Deus quanto a família, a minha mãe. E esse meu irmão, ele teve um acidente, e eu tenho ligado para minha mãe para saber como ele é que tá. Ele tá com a perna infeccionada, ele teve que fazer uma curetagem. E ele sofreu um acidente de trabalho onde 2 vergalhões entraram e saiu, quase ele morre, porque quase acerta a veia do coração. Enfim, a glória de Deus está vivo, né? E aí eu orando por ele, Deus disse para mim: filha, me agradece por conta das tuas orações, disse o Senhor. Eu permiti que acontecesse isso com ele, porque a sua mãe nem vocês suportariam. Eu dei livramento, porque todos esses dias ele está dentro da casa da tua mãe, e o que o diabo está preparando para ele era plano de morte. E eu estou livrando ele. Então, às vezes, amado, a gente ora para Deus e a gente não sabe a forma que Deus age na nossa família. Essa enfermidade que veio para ele não foi para a morte, foi para livrar ele da morte. Então, entenda, continue orando pela sua família. A minha família não é diferente da sua. É cheia de problemas, de defeitos. Mas é a família que Deus me deu e é a família que eu tenho orado. E eu creio, eu determino, como Josué determinou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero morrer sabendo que a minha mãe não conheceu a verdade que liberta. Eu não quero morrer sabendo que o meu irmão não conheceu a verdade que liberta. Eu não quero morrer sem saber se as minhas irmãs estão convertidas na presença de Deus.
Porque para isso eu tenho pregado todos os dias, para isso eu tenho orado e determinei aquilo que Deus determina, como Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amado, ore enquanto você pode orar. Ore enquanto você pode buscar. Ore enquanto você pode interceder pela sua família. Eu tenho intercedido por todos vocês que entram nesse pão diário e que são pessoas permanentes. Mas eu quero te dizer hoje, ore. E eu não estou aqui chorando de emoção, eu estou chorando porque quanto que Deus ainda nos alerta, o quanto que Deus nos está alertando. Talvez você não entenda e eu não estou aqui querendo que você venha se sensibilizar. Eu estou querendo aqui com esse pão diário hoje, eu estou me prolongando porque Deus está dizendo, filha, fala, porque se não tiver em oração, amado, está vindo muita fome para o país, arebachevia, mas se você crer em Deus, a tua casa não vai passar, você vai ter o que se alimentar. Tá vindo muita colheita, e quando eu falo colheita, não é colheita de alimento, mas é de morte. Porque quando ele fala que se 2020 e 2022 foi um ano de colheita, se prepare, porque o que está por vir vai ser um ano de colheita. E a tua casa, diz o Senhor, tem que estar debaixo de oração, como estava a casa do povo lá no Egito, que as pragas passaram por cima e não atingiram as famílias que estavam protegidas pelo sangue do Cordeiro. Eu vim aqui hoje para te alertar. O pão diário já acabou, mas o Senhor está dizendo, fala para quem está ouvindo, fala para quem vai ouvir, e fala onde tu tiver oportunidade, porque eu, o Senhor Deus, estou alertando as famílias, que as famílias precisam estar unidas, que as famílias precisam estar em oração, porque se vocês têm que sobreviver, é em Cristo, não é em outros deuses. Amado, o mundo está preocupado com tantas coisas, menos com a salvação e a vida eterna. Então Deus te alerta nessa manhã, que essa palavra, esse pão diário venha ser alimento para a tua vida, e que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Eu estou com irmãs aqui, a Nara, a Karina, eu estou com sobrinhas nessa live, apesar de ter poucas pessoas. Eu estou com irmãos, como disse Jesus, que é a Dona Maria, que é uma mãe para mim, uma pessoa que eu amo, a Dona Rosa Sintra, que Deus abençoe. É o que Jesus disse, que meus irmãos, minha mãe são todos aqueles que comungam em Cristo. Então eu amo cada um dos meus irmãos, de sangue ou não de sangue, mas Deus nos uniu como um grande povo de Deus para orar um pelos outros. E ele torna a dizer, filha, diz que tem que orar pelas famílias, porque o objetivo de Satanás de vez é destruir com a família, e ele destrói, amado. Sabe por quê? Porque nós permitimos. Ele veio, destruiu com casamento. O casamento antes era para sempre, agora o casamento não dura, é descartável. Ele veio, acabou com aquilo que Deus criou, homem e mulher. Satanás veio e implantou na mente do povo que tem que ser o que escolha. Não é o que você nasceu, é o que está na palavra. Eu não estou sendo homofóbica, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando que Satanás, ele consegue com o tempo, quebrando tabus daquilo que ele quer destruir. Ele destruiu com a família, ele destruiu o casamento, ele desestruturou famílias, ele destruiu aquilo que Deus quer, a criação de Deus, o homem e a mulher, e agora ele quer destruir o maior projeto de Deus, que é a família. E se ele conseguir isso, amado, como é que vai ter gerações futuras? Entenda uma coisa, Deus está nos alertando hoje. Ora pela tua família. Esse é o recado de Deus hoje para você. Fique com Deus, Deus abençoe, e que você possa declarar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo lá fora pode estar sendo dominado, o mundo lá fora pode estar totalmente errado, deturpado, mas a tua casa, a tua família, quem manda na tua casa, quem tem liderança na tua casa, é como Josué disse, ei, vocês podem até servir em outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então cuidado, porque Deus te botou líder dessa família para você orar e para você vigiar e para você determinar o que tem que ser feito dentro da tua casa. Não leve para dentro da sua casa aquilo que não é de Deus. Não para o ano, não faça como muitos fizeram, que vestiram seus filhos de demônio. Eu vi tanta imagem, gente. Eu vi uma criança que não tinha nem 5 anos, com um chifre maior do que o do capeta na cabeça e com a boca toda suja de sangue, vestida de demônio. O que essa mãe quer para esse filho se ela é
Ela projetou ali a imagem de Satanás no filho dela. Amado, cuidado. E a gente faz as coisas do diabo brincando, rindo. Ei, meu Deus do céu, eu quero parar, mas Deus está te dizendo, te alertando. Cuidado, família, cuidado. Não destrua. Não seja o pai e a mãe que vai levar a tua casa e a tua família para o inferno. Deus manda falar isso. Mas que você seja o pai e a mãe que leve seus filhos para o céu, para a vida eterna. Porque assim como tem a vida eterna com Deus, tem a vida eterna no lago de enxofre do inferno, queimar e ranger de dentes. Que fique esse alerta hoje para nós. Que Deus nos abençoe.